Fala, minha galerinha do WGS da terceira série. Hoje nós estamos aqui novamente para resolver aquela lista que eu postei semana passada para vocês, tá? Acompanha aí direitinho, olha como é que faz, olha como é que os exercícios são desenvolvidos, tá? Você vai ver que vai dar tudo certo. Acompanha aqui comigo. Eu já postei aqui, ó, na tela o exercício número 1. Vou ler para vocês e vou responder. Quais são os possíveis valores de C para que os pontos C3, 2C e 14 menos 3 sejam colineares? Bom, vamos entender o seguinte. A gente já trabalhou uma coisa chamada condição de alinhamento para 3 pontos. Então é ela que eu vou aplicar. Para quem não lembra, tá? Eu vou ter que montar a matriz formada pelas coordenadas dos pontos. E para montar a matriz eu já peguei minha reguinha aqui, ó. Então, vou montar aqui a matriz. Vou abrir aqui a matriz. Tá aqui, ó. Já coloquei a matriz aí, ó. Tá? Vou resolver pelo método Anibão. Bacana. Olha pra cá que vai dar tudo certo. Primeiro ponto, C3. Ó. Segundo ponto, 2 e C, ó. Terceiro ponto, 14 e menos 3, ó. 14 e menos 3. Não sei se você lembra, mas agora, pelo método Anibão, o que a gente faz? A gente pega a primeira linha aqui, ó, e repete aqui embaixo. C3 e iguala tudo a quem? A zero. Por que iguala a zero? Porque é a condição de alinhamento. O que diz a condição de alinhamento? O determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Isso para que 3 pontos sejam o quê? Colineares, que é o que ele está dizendo ali. Bom, vou fazer os cálculos. Presta bastante atenção aí, eu vou devagarinho, tá? Cuidado para não errar. Lembra que nesse sentido a gente mantém o sinal e voltando nós vamos trocar o sinal. Então, C vezes C, C ao quadrado. Ok? 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, ó. Certo? 14 vezes 3, ó, vai dar mais 42, ó. 3 vezes 4, 12, 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4, 42. Ok? Voltando agora, ó, trocando o sinal. 3 vezes 2 dá mais 6, vai ficar menos 6. C vezes 14 dá mais 14, trocando o sinal, menos 14C. Ó. E menos 3 vezes C dá menos 3C, trocando o sinal, vai ficar mais 3C. Ó. Legal? Isso aqui tudo vai ter que ser igual a zero. Vou dar uma ajeitada, né? Ó, C ao quadrado, vou destacar logo aqui, ó, no início. Vou agrupar tudo que tem o C, ó. O que é menos 14C com mais 3C? Vai ficar menos 11C, ó. Ok? Ó, menos 11C. E o que é menos 6 menos 6? Dá menos 12. Com mais 42, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai ficar mais 30, né? Ou seja, 42 menos 12. Isso aqui tudo vai ficar igual a zero. Galera, caiu uma equação do segundo grau. Como é que a gente resolve uma equaçãozinha do segundo grau? Tá lembrado? Vou fazer aqui, ó, para você, ó. Fazer aqui em cima. Presta bastante atenção. Olha só. Bacana? Vou fazer aqui, ó. Então, a equação é C ao quadrado menos 11C mais 30. Tudo isso igual a zero. Equaçãozinha do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, eu vou aplicar o quê? A fórmula de Bhaskara. Fazer de preto aqui para destacar. Ok? Quem é a fórmula de Bhaskara? Primeiro delta.
que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Ó. Galerinha, o A é o que acompanha o C ao quadrado, que é 1. Ó. O B é o que acompanha o C aqui, ó, que é menos 11. Ó. E o C, desculpa, é o 30, o termo independente da equação. Então vai ficar assim, ó. Delta é igual. Quem é o B? Menos 11. Então vai ficar menos 11 ao quadrado. Ok, ó? Menos 11 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 30. Tá aí, ó. Menos 11 ao quadrado vai dar 121, ó. Ok? Vai ficar positivo, porque é um número negativo, entre parênteses elevado ao quadrado. Resposta positiva. Menos 11 vezes menos 11, 121. 4 vezes 1, 4. Vezes 30, dá 120. Então, menos 120. Bom, galera, o que é 121 menos 120? Dá 1. Ó. Então, tá aqui, ó, o delta. Delta vale 1. Terminou? Não, eu quero C. Ó. Então, o que vai acontecer? Ó? Vou aplicar a fórmula de Bhaskara. C, que é a minha incógnita, é igual a menos B. Quem é o B? Né? Menos 11. Então, vai ficar mais 11. Ó. Já vou fazer o joguinho de sinais. Ó. Que é negativo, aqui é menos B, menos vezes menos mais. Ó. Mais ou menos. Raiz quadrada do delta. Quem é a raiz quadrada de 1? 1 mesmo. Tá aí, ó. O delta vale 1, raiz quadrada de 1 dá 1. Embaixo, 2 vezes o A. O A aqui, ó, que é o que acompanha o C ao quadrado, ó, quando não tem nada aqui na frente é porque é 1. Ó. Vai dar 2 vezes 1, que dá 2. Daqui eu vou tirar um C' e um C, duas linhas, ó, que são as duas respostas. Olha só, 11 mais 1, 12. Então vai ficar 12 dividido por 2, que vai dar 6. Ó, tá? C, duas linhas, 11 menos 1 vai dar 10, dividido por 2, que vai dar 5. Então, qual que é a resposta? Quais são os valores de C para que os pontos sejam colineares? Um dos valores de C é 6 e o outro é 5. Bacana, galera? Finalizando aí a questão número 1. Galerinha, questão 2 agora, hein? Olha aí, já está na tela. Verifique se o triângulo de vértices A, B e C é equilátero, isósceles ou escaleno. E em seguida calcule o seu perímetro. Já montei aqui, ó. Bacana? Nessa questão, o que a gente vai ter que entender, ó? Eu tenho um triângulozinho, ó, ABC, ó, ó, bacana. E eu quero determinar o comprimento de cada lado. Ou seja, a distância de A até B, a distância de A até C e a distância de B até C. O que eu vou fazer? Usar a formulazinha da distância entre dois pontos. Qual que é a formulazinha da distância entre dois pontos? Raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Já coloquei as três aqui para você. Só vou substituir os valores. Ó. Tem aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Ó. Só pegar os valores. Olha para cá para você ver como é que é fácil. Vou fazer 3 vezes a mesma coisa. Presta atenção. Distância de A até B. Ó. Quero o lado AB. Ó. Bacana? Quero verificar se o triângulo é o quê? Ou é equilátero, ou é isósceles, ou é escaleno. Para isso eu tenho que saber o comprimento dos lados. Olha só. Comprimento do lado AB, ó, vai ser o seguinte. Variação de x. Ó, 8, que é o XA, menos 3, que é o XB. Ó, 8 menos 3. Ó, tá vendo? Ó? Ah, professor, posso pegar 8 menos 3 ou 3 menos 8? Pode, galera. Já mostrei para vocês que como está aqui dentro do parênteses elevado ao quadrado, se eu pegar 3 menos 8 ou 8 menos 3, quando eu elevar ao quadrado vai ficar tudo positivo. Bacana? Então não faz diferença. Agora a variação de y. Quem que é o y do ponto B? Ó?
Não é 7, ó. Quem que é o y do ponto A, né? 2, então vai ficar 7 menos 2. 7 menos 2. Estou preferindo trabalhar com a diferença positiva. Ok? Facilita. Não tem que me preocupar com o sinal. 8 menos 3 dá o quê? 5, né? 5 ao quadrado, 25. Então, isso aqui deu 25, ó. 7 menos 2, 5 de novo. O que é 5 ao quadrado? Né? 25? Então, galera, ó, 25 mais 25. Na verdade, é 50 ou 2 vezes 25. Ó. 2 vezes 25. Ó. Tá vendo? Ó? Bom, só que eu sei o seguinte, que 25 tem raiz quadrada exata. 2 não tem. Então, 25 eu tiro da raiz e 2 permanece ali dentro, né? Finalmente, quem que vai ser a resposta aí, ó? Deixa eu organizar aqui bonitinho para você, ó. Como é que vai ficar aqui a resposta, ó? Vai ficar raiz quadrada de 25, 5 e raiz quadrada de 2, eu mantenho a raiz, ou seja, 5 raiz quadrada de 2. Então, lado AB, ele mede 5 raiz quadrada de 2. Lado AB, 5 raiz quadrada de 2. Está aí determinado lá, lado AB. Agora nós vamos para o lado AC. Presta atenção, mesma coisa. Distância do ponto A até o ponto C. Ó. Variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado, tudo isso dentro da raiz quadrada, tá? Que é a formulazinha. Essa formulazinha é fixa, só ter ela na cabecinha aí. Então vai ficar assim, ó. Primeiro, variação de x. Quem é o x do ponto A, né? 8. Quem é o x do ponto C, né? 2. Então vai ficar 8 menos 2. 8 menos 2. Eu até quero dar a resposta aqui, né? 8 menos 2. Agora, variação de y. Quem é o y do ponto A, né? 2. Quem é o y do ponto C, né? 1. Então vai ficar 2 menos 1. Tá aí, me ajuda a fazer a continha. 8 menos 2, 6. 6 elevado ao quadrado, 36, né, galera? 36. Então, 8 menos 2, 6. 6 ao quadrado, 36. 2 menos 1, 1. 1 elevado ao quadrado, 1 mesmo. Então, vai ficar 36 mais 1. O que é 36 mais 1, galera? 37. Como 37 não dá para decompor e não tem raiz quadrada exata, então fica desse jeito aí. Vamos para o lado BC, ó. Distância de B até C, ó. Legal? Quem que é o x do ponto B, né? 3, ó. Quem que é o x do ponto C, né? 2, ó. Então vai ficar 3 menos 2, ó. Variação de x ao quadrado. Agora, quem que é o y do ponto B, né? 7. E quem que é o y do ponto C, né? 1. Então vai ficar 7 menos 1, ou seja, variação de y ao quadrado. Então vai ficar 3 menos 2 dá 1. 1 ao quadrado, 1 mesmo. Então isso aqui deu 1, ó. 7 menos 1 dá 6. 6 ao quadrado, 36. O que é 1 mais 36? Vai ficar exatamente 37. Ou seja, a raiz quadrada de 37 é o comprimento do lado AC, ó. Então, raiz quadrada de 37. E a raiz quadrada de 37 é o comprimento do lado BC, ó. Ou seja, olha para cá, esse lado aqui e esse lado aqui, eles são iguais. Quando eu tenho um triângulo que tem dois lados iguais, eu tenho um triângulo isósceles. Então, vamos escrever aqui, ó, o triângulo é isósceles. Isósceles.
Tá aí. Então já determinei o tipo de triângulo. Triângulo isósceles. Agora ele quer o perímetro. O que é o perímetro? Tem a soma dos lados. Então ele quer esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Vamos lá, vamos devagarinho, hein? Primeiro lado, AB, 5 raiz quadrada de 2. Mais, segundo lado, AC, raiz quadrada de 37. Terceiro lado, BC, raiz quadrada de 37. Isso aqui vai ser igual a quem? A 5 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 37. Tá aí o perímetro. Né? Por que 2 raiz quadrada de 37? Porque é raiz quadrada de 37 mais raiz quadrada de 37. 1 mais 1, raiz quadrada de 37, 2 raiz quadrada de 37. Finalizando aí a questão número 2, galera. Questão 3, galera. Ó, bem fácil. Determine o valor de x para que o ponto M seja o ponto médio do segmento de extremos A e B. Legal? Então eu vou calcular o x usando o quê? As coordenadas do ponto médio. O que é coordenadas do ponto médio? A gente sabe que as coordenadas do ponto médio são calculadas pela média aritmética das extremidades. Ou seja, a soma dividida por 2. Então olha só, presta atenção. X do ponto M é igual a x do A mais x do B dividido por quem? Por 2. Certinho? Ó. Quem é o x do ponto M? 2. Quem é o x do ponto A? X. Quem é o x do ponto B? 3. Dividido por 2. Vou passar esse 2 para lá multiplicando, ó, e vou passar o 3 subtraindo logo depois. Então vai ficar x sozinho, ó, já ficou sozinho. 2 vezes 2, 4. Menos 3, ó. 4 menos 3, x é igual a 1. Que x? Valor que eu quero. Tá aí, ó. Galera, eu posso fazer o outro. Só que eu não sei se você percebeu que as letras são iguais. Ó. Então, se der valores diferentes, não vai servir. Então, vamos fazer o outro para desencargo de consciência. Então, quem é a segunda parte? É o y do ponto M. Quem que é o y do ponto M? É o y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Quem é o y do ponto M? 3, ó. Tá aqui, ó. Quem é o y do ponto A? 5, ó. Mais o y do ponto B, que é o x, que é o que eu quero. Quanto que tem que dar o x para valer? Tem que dar 1. Se não der 1, pode esquecer. Ó, vou passar o 2 multiplicando e vou passar o 5 subtraindo. Certo? E aí o x já vai ficar isolado. Então, 2 vezes 3 dá 6 e menos 5. Quanto que é 6 menos 5? 1, ó. Ou seja, deu a mesma resposta nos dois cálculos. Então, x com certeza vai valer 1. E tá aí a questão 3 resolvida. Bom, galerinha, questão 4 na tela. Olha só. Ele está dizendo que esses dois pontos representam o mesmo ponto. Então, são iguais. Bacana? E ele quer que a gente determine m elevado a n. E vai dar uma dessas alternativas aqui. Bom, vamos entender o seguinte. Se é o mesmo ponto, como eu falei, são pontos iguais. Eu vou igualar os pontos, ó. Então vai ficar assim, ó. Presta atenção. M mais 2n, tá aqui, ó. E m menos 4 tem que ser igual a quem? A 2 menos m e 2n. Bom, galera, olha só.
Presta bastante atenção. Quando eu tenho uma igualdade de pares ordenados, o x do primeiro tem que ser igual ao x do segundo. Ó. Então, esses pares ordenados aí vão gerar uma igualdade entre as suas coordenadas. Ó. Então, x do primeiro ponto tem que ser igual ao x do segundo ponto. Bom, e lógico, o y do primeiro ponto tem que ser igual ao y do segundo ponto, já destacado de vermelho. Bacana? Então o que eu vou fazer? Preto igual a preto, vermelho igual a vermelho, ok? Olha só, vai ficar assim, ó, m mais 2n, ó, m mais 2n, ó, tá vendo? Ó? É igual a quem? A 2 menos m, pela condição, certinho? Ó? Vou pegar esse menos m e vou trazer para cá somando. Então vai ficar n mais m. m mais m, 2m. Ó. Mais 2n, que é igual a 2. Essa é a primeira parte. Agora eu vou igualar os vermelhos, certo? Ó. Vou pegar aqui m menos 4, ó. E igualar 2n. O que eu vou fazer? Vou passar tudo que tem incógnita para o primeiro membro e tudo que não tem para o segundo. Para montar a equação. Passo então o menos 4 para lá, o 2n para cá. Então vai ficar m menos 2n, que é igual a 4. O que aconteceu? Eu tenho duas equações. Cada uma das equações tem duas incógnitas. O que eu vou montar? Um sisteminha. Então, vou vir aqui, ó, vou montar um sistema com essas duas equações. Então, vai ficar 2m mais 2n, que é igual a 2. E m menos 2n, que é igual a 4. Ó. Tá vendo aí, ó? Agora, eu não sei se você percebeu aqui um detalhe, ó. Tá vendo que aqui na equação de cima é mais 2n, tá vendo que na equação de baixo é menos 2n? Quando acontece isso, ó, eu posso resolver por um método chamado método da adição. Como é que é o método da adição? Você vai vir aqui, ó, e vai somar as equações membro a membro, ó. Tá? Já vou passar a barra aqui, ó, para dar as respostas. Então, como é que ficou bem fácil? 2m mais m vai ficar 3m. Ok? Mais 2n menos 2n, ó, vou cancelar, já vai desaparecer o n. Ó. Legal? Ó. Igual 2 mais 4, 6. Ó. Vou pegar o 3, vou passar dividindo. Finalmente eu vou ter m que é igual. Quanto que é 6 dividido por 3, galera? Vai dar o quê? 2, né? Então tá aí o m. Ó. O m vale 2. Ó. Aí eu vou escolher qualquer uma das duas equações, ó, e vou em busca do n de Nair. Tá? Olha só. Vou pegar aqui logo a primeira. Então vai ficar assim, onde tem m eu vou colocar 2. Então vai ficar 2 vezes 2, ó, mais 2n, que é igual a 2. 2 vezes 2 dá 4. Mais 2n, que é igual a 2. Vou passar o 4 lá para o outro lado, ó. Tá vendo? Ó? Vou levar ele lá para o outro lado. 2n é igual a quem? 4 não vai negativo, ó. Então vai ficar 2 menos 4. O que é 2 menos 4? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Que é o maior, né? 4? Então negativo. Vai ficar o quê? Menos 2. Menos 2 é o que deu lá do outro lado. Vou pegar esse 2, que está multiplicando aqui o n, e vou passar dividindo. Finalmente, n vai ser igual a menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar
menos 1. E tá aí o valor de n. Então, o m é 2 e o n é menos 1. Ele quer que a gente calcule m elevado a n. M elevado a n, ó. Vou calcular aqui no cantinho, ó. Presta atenção, ele quer m elevado a n, ó. Quem é o m? É 2, ó. Quem é o m? Não é menos 1, ó. Tá vendo que eu tenho uma potência de expoente negativo? Potência de expoente negativo, o que eu faço? Faço a inversão da base para o expoente ficar positivo. Resposta, qual que é o inverso de 2? Meio. Tá aí a resposta, letra E de escola. Tá aí, letra E. Finalizando a questão número 4. Questão 5, galera. Questãozinha muito bacana, hein? Olha aqui o enunciado dela. O ponto B de coordenadas 3 e B é equidistante dos pontos A e C. Logo, o ponto B é. Vai ter que dar uma dessas alternativas aí. Bom, galera, quando ele fala equidistante é que tem a mesma distância. Então, a gente já pode destacar aqui o seguinte. A distância entre os pontos B e A, ou A e B, ó, tem que ser igual à distância entre os pontos B e C, ó. Tá vendo, ó? Então, se ele é equidistante de A e B, ó, a distância de B até A tem que ser a mesma de B até C. Essa é a condição. Bom, vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Vou usar a distância entre dois pontos. Como é que usa a distância entre dois pontos? Vou abrir a raiz, ó, dos dois lados, ó. Não sei se você lembra. Abro a raiz dos dois lados, por quê? Distância entre dois pontos é a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Então vamos lá. Variação de x ao quadrado. Vou por aqui, ó. Distância entre A e B. Então, o ponto A é 6 e 0, o ponto B é 3 e B. Ó. Então, variação de x, ó, 6 menos 3. Ó. Aqui, ó. Então, 6 menos 3 ao quadrado. Mais variação de y. 0 menos B ou B menos 0. Tanto faz. Vamos pegar B menos 0, fica mais bonitinho. B menos 0 ao quadrado. Agora, distância entre B e C, raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. É bom sempre estar repetindo para memorizar. Olha só. Então, vamos para a variação de x. Ó. Agora é de B até C. Ó. De B até C. Ó. 3 menos 0. Ó. Tá vendo? Ó? Ao quadrado mais o quê? B menos 6, ou 6 menos B, tanto faz. Ó. B menos 6 ao quadrado. Bom, para a gente não ter que ficar trabalhando com raiz quadrada, então eu vou elevar dos dois lados ao quadrado. Lembrar que numa equação, tudo que eu faço de um lado, se eu fizer do outro lado, eu não altero em nada a equação. Ó. Então eu vou vir aqui, ó, vou fazer o cancelamento. Ó. Do quadrado com a raiz e do quadrado com a raiz. Ó. Então as raízes já desapareceram. Olha só como é que vão ficar aqui os cálculos, galera. 6 menos 3 dá 3. 3 ao quadrado, 9. Mais B menos 0 é B. B ao quadrado, B ao quadrado. Igual. Então desse lado já foi. Agora vamos para o outro lado. 3 menos 0 dá 3. Ao quadrado, ó, dá 9. Mais. Cuidado aqui, ó. Quadrado da diferença de dois termos. É um produto notável, tá? Como é que é produto notável? Quadrado do primeiro, B ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 12B, ó. 2 vezes 6 dá 12, vezes B, 12B, mais o quadrado do segundo, 36, que é 6 ao quadrado. Legal, galera? Olha só o que eu já vou poder cancelar aí, ó.
esse 9 com esse 9, ó, tchau, certinho, ó. E esse b ao quadrado com esse b ao quadrado, ó. Aleluia, Senhor. Né? O que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 12b, vou trazer aqui para o outro lado somando, ó. Então vai ficar o quê? 12b já positivo, tá vendo que ele estava negativo? Ó, passei somando para cá, ó, que é igual a 36, que foi o que sobrou desse lado. Vou passar o 12 dividindo, e aí finalmente, tá? Passando 12 dividindo, eu vou encontrar b igual a quanto? Quanto que é 36 dividido por 12? Vai dar exatamente 3. Ó. E tá aí o valor de b da questão número 5, concluindo assim, ó, a resolução da questão número 5. E não esqueça que ela é de alternativa, ok? Então, se o ponto é 3 e b, ó, o ponto B vai ser 3 e 3, ó. Tem 3 e 3? Tem, ó. Letra C de coisinha boa. Tá aí, ó. Questão 6, galera, ó. Bem fácil. Olha só. Ele me deu os pontos A e B e ele tá perguntando, esses pontos pertencem a que quadrantes, respectivamente? Então, a qual quadrante pertence o A e a qual quadrante pertence o B? Galera, só olhar os sinais, tá? Só olhar os sinais, ó. Presta atenção para você relembrar aqui comigo, ó. Primeiro quadrante, ó. Quem são os sinais? Positivo, positivo. Segundo quadrante, ó. Quem são os sinais? Negativo, positivo. Terceiro quadrante, quais são os sinais? Negativo e negativo. Quarto quadrante, quais são os sinais? Positivo e negativo. Então é só olhar os sinais. Vamos lá, ó. Ponto A. Que é o ponto A? Não é negativo, negativo, ó. Tá vendo, ó? Então, menos e menos, ó. Então, se o ponto A é negativo, negativo, terceiro quadrante, ó. Então, o ponto A pertence ao terceiro quadrante. Agora, o ponto B, ó. Vamos lá comigo, ó. Ponto B é negativo, positivo, ó. Então, negativo, positivo. Onde tem negativo, positivo, não é no segundo quadrante, ó? Então, ponto B pertence ao segundo quadrante. Ou seja, quadrantes terceiro e segundo. Olhando aí as alternativas, terceiro e segundo é letra C de coisinha boa. Então tá aí a resposta, finalizando aí a questão número 6, galera. Questão 7, galerinha, presta bastante atenção. Num triângulo ABC, sendo A 4 e 3, B 0 e 3, e C um ponto pertencente ao eixo X, ó, origem X é eixo X, tá? Com AC igual a ABC, o ponto C tem como coordenadas, galerinha, só um detalhe. O ponto C, ele vai ter coordenadas, presta atenção, acompanha aqui comigo. Como o ponto C pertence ao eixo X, a coordenada Y vai valer 0, ok? Todo ponto que pertence ao eixo X tem Y igual a 0, tá? Então vai ficar assim, ó, X e 0. Esse é o ponto C, ó. Aí ele falou que AC, tá vendo, ó, é igual a quem? A BC, ó. Então AC é igual a BC. Quer dizer que a distância de A até C é igual à distância de B até C.
Com essa equação, eu vou encontrar o x do ponto C, encontrando aqui o ponto C. Certo? Acompanha aqui comigo para você entender. Distância entre dois pontos. Vou montar a raiz quadrada. Distância entre dois pontos. Vou montar a raiz quadrada. O que é a distância entre dois pontos? Raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Vamos lá, ó. De A até C, ó. Ponto A está aqui, ó, 4 e 3. Ó. Ponto C está aqui, x e 0. Então, variação de x, ó, 4 menos x, ou x menos 4, ao quadrado. Ainda, distância de A até C, só que agora a variação de y. O y do A é 3 e o y do C é 0. Então, 3 menos 0, ó, ao quadrado. Agora, distância de B até C, ó. Aqui, ó. Que é o ponto B, 0 e 3, ponto C, x e 0. Então, vamos lá, ó. Variação de x, x menos 0. X menos 0 ao quadrado, mais variação de y. O y do B é 3, bacana, e o y do C é 0. Então vai ficar assim, ó. Presta atenção. 3 menos 0 ao quadrado. Bom, o que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz naquele anterior. Vou elevar ao quadrado, ó, dos dois lados e vou cancelar o quadrado com a raiz, eliminando as raízes. Já não tem mais raiz para trabalhar. Sempre faz isso, tá? Bom, aqui eu tenho um produto notável, ó, quadrado da diferença de dois termos, ó, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar 8x, mais o quadrado do segundo, que é 4 ao quadrado, vai dar 16. 3 menos 0 dá 3, ao quadrado dá 9. Então, desse lado, que é o primeiro membro, está prontinho, ó, certo? Vamos para o segundo membro. X menos 0, x, ao quadrado, x, ó, ao quadrado. 3 menos 0 dá 3, ao quadrado dá 9. Vou fazer as simplificações devidas, ó. X ao quadrado com x ao quadrado, tchau. 9 com 9, ó, do outro lado, tchau. O que eu vou fazer, ó? Ficou menos 8x mais 16 igual a 0. Não sobrou nada desse lado. Bom, o que eu faço? Vou pegar esse menos 8x, ó, vou passar para cá somando, tá? Então, já vai lá para o outro lado somando. Então, vai ficar 16, que é igual a 8x. E vou pegar o 8, ó, que está multiplicando aqui, ó, vou passar ele dividindo. Quando eu passo 8 dividindo, eu vou obter x já sozinho, é igual a 16 dividido por 8, ou seja, x é igual a 2. Bom, se o x é 2, o ponto C só pode ser o quê? 2 e 0. Vamos ver se tem essa alternativa. 2 e 0. Letra A de acertou. E tá aí a questão número 7. Agora a questão 8. Olha só a questão 8. Bem legal, tá? Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Então tá aqui, ó. Já fiz o triângulozinho para você, ó. Tá vendo, ó? Ó que bacana. Ele quer o seguinte, o comprimento da mediana AM. Galera, mediana. Mediana é um segmento que sai de um vértice do triângulo e encontra o lado oposto no seu ponto médio. Ou seja, o ponto que divide aqui o lado em duas partes iguais. Se ele quer o comprimento da mediana, eu preciso do ponto A e do ponto M. Ó.
Só que eu não tenho o ponto M, então primeiro eu vou calcular o ponto M. Como é que eu calculo o ponto M? Presta atenção, ó. Vou calcular o ponto M aqui em cima, ó. Aqui em cima, tá? O ponto M é o ponto médio do ponto B e do ponto C, ó. Então é a média aritmética desses dois. Então vai ficar assim, ó. X do M, ó. Vou direto, hein? X do B, que é 3, mais X do C, que é 5, ó. 3 mais 5 dividido por 2, média aritmética. 3 mais 5, 8, dividido por 2 dá 4. Então esse é o X do M. Agora o Y do M, ó. Tudo que eu faço para X eu faço igualzinho para Y. Ó, quem que é o Y do ponto B, né? 7. Quem que é o Y do ponto C, né? Menos 1. Então vai ficar 7 mais menos 1, ó, sobre 2. Cuidado que aqui tem um joguinho de sinais, ó. Mais vezes menos dá menos. 7 menos 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então quem é o ponto M, que é o ponto médio aqui do lado BC, ó, vai ser 4 e 3. Ó. Bom, encontrei o ponto médio, agora eu vou buscar o comprimento da mediana. O comprimento da mediana é a distância do ponto A até o ponto M. Ó. Isso aí é a mediana, ok? Então vai ficar assim, ó, distância do ponto A até o ponto M. Vou usar a fórmula da distância entre dois pontos. Qual que é a fórmula da distância entre dois pontos? Raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Então vai ficar 4 menos 0, ó, ao quadrado, variação de x, ó, x do M é 4, x do A é 0. Mais variação de y, 3 menos 0. Aqui, ó, ao quadrado. Vamos fazer as continhas. Distância de A até M, que é a mediana, é igual. 4 menos 0, 4. Ao quadrado vai dar 16. Ok? 3 menos 0, 3. Ao quadrado vai dar 9. 16 mais 9, 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? Não é 5? Ó? Então tá aí o comprimento da mediana. Então entenda o seguinte, como é de alternativa, letra C, ó, 5, ó, tá vendo? Ó? Então letra C de coisinha boa, e tá aí a resolução da questão número 8. Questão 9, galerinha, tá terminando, hein? Olha pra cá. Ele quer a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Já mostrei para vocês anteriormente que para determinar a equação geral da reta, quando eu tenho dois pontos, eu vou trabalhar a condição de alinhamento para 3 pontos. Então o que eu vou fazer? Vou construir aqui a matriz, ó. Presta atenção. Construir aqui a matriz, ó. Legal? Vou marcar os pontos. Quem que é o primeiro ponto? 2 e menos 3. Tá aí, ó. Quem que é o segundo ponto? 8 e 1. Só que a condição de alinhamento é para 3 pontos. Bom, e quem é o terceiro ponto, então? É o ponto genérico, é aquele representado pelas incógnitas, x e y. Então vai ficar assim, ó, x e y. Esse é o terceiro ponto. Condição de alinhamento. Matriz formada pelas coordenadas desses pontos vai gerar um determinante. Esse determinante tem que ser igual a 0, tá aí, ó. Essa é a condição de alinhamento. Vou fazer pelo método Anibão, que é aquele que você gosta. Pega a primeira linha aqui e repete aqui embaixo, ó. 2 e menos 3, ó. Tá vendo, ó? E aí vamos começar os cálculos. Vamos lá, ó. Presta atenção. 2 vezes 1, 2. Nesse sentido, mantendo o sinal. 8 vezes y, 8y. X vezes menos 3, menos 3x. Nesse sentido, como eu falei, mantendo o sinal. Agora eu vou voltar trocando sinais.
Menos 3 vezes 8 dá menos 24. Trocando o sinal, mais 24. Bacana? 1 vezes x dá x. Trocando o sinal, menos x. Y vezes 2 dá 2y. Trocando o sinal, menos 2y. Tudo isso igual a 0, que é a condição de alinhamento. Vou organizar aqui a equação. Qual que é o padrão? Sempre trabalha com o x, né? O x sempre em primeiro lugar. Menos 3x menos x dá menos 4x. Ó. Tá vendo? Ó? Depois, y. 8y menos 2y vai dar 6y. Olha como é que é fácil. E agora vou agrupar os termos independentes. 2 mais 24 vai dar 26. Ó. Tudo isso igual a 0. Bom, se eu olhar com atenção aí, eu vou perceber que menos 4 é divisível por menos 2, 6 é divisível por menos 2 e 26 é divisível por menos 2. Alguém deve estar perguntando, professor, mas por que não 2? Vamos entender o seguinte, galera. Podia ser 2 ou menos 2. Mas, tá vendo que o x aqui, ó, tá com um sinal negativo, ó, o termo em x aqui, ó. Então, isso é um padrão já. Né? A gente já costuma manter esse padrão. O primeiro termo aqui sempre positivo, tá? Não é que tá errado ele ficar negativo, não tá errado não. Mas o padrão é ele aparecer positivo. Então, eu podia dividir tudo por 2. Ele ia permanecer negativo. Mas como existe um padrão de deixar ele positivo, então eu vou dividir tudo por menos 2. Ó. E aí já vai ficar positivo. O que é menos 4 dividido por menos 2? Vai dar 2. Então vai ficar 2x. Ó. O que é 6 dividido por menos 2? Vai ficar menos 3y. O que é 26 dividido por menos 2? Vai ficar menos 13, tudo isso igual a 0. E aí a gente está encontrando a equação geral da reta. Lembrar que a equação geral da reta, ela tem que estar igualada a 0. Ó. Todo mundo para um lado só e ela está igualada a 0. Esse é o padrão da equação geral da reta. Vamos ver se bate com alguma das letras ali. Ó, 2x, 2x. Menos 3y, menos 3y. E menos 13, menos 3. Ó, letra A, não deu nem trabalho aqui de procurar. Ó. Então, resposta letra A de acertou. Tá aí a questão número 9. Galerinha, questão 10 para encerrar, hein? Olha para cá. Bem fácil também. Bom, ele quer que a gente verifique se esses pontos aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, pertencem a essa equação de reta aqui, ó. Ou seja, pertence àquela reta. Como é que a gente faz para verificar se um ponto pertence ou não à reta? Muito simples. A primeira coordenada é sempre o valor de x, a segunda coordenada é sempre o valor de y. Se esse ponto ele fizer parte dessa reta aqui, ó, quando eu substituir no lugar de x o 3 e substituir no lugar de y menos 14, vai ter que dar 0. Se não der 0, não faz parte. Se der 0, faz parte. Ok? Bem fácil, né? Olha só. Vou substituir, ó, 6 vezes o 3, ó, que é o x, ó, colocando de vermelho, mais o y, quem que é o y? Menos 14, ó, menos 4 da equação, interrogação, 0. Entenda o seguinte, só vai pertencer se der 0, por isso que eu coloquei uma interrogação aqui, ó, porque eu não sei se vai dar 0 ou não, tá? Olha só. Presta atenção, vamos fazer as continhas. 6 vezes 3 dá 18. Certo? 18. Tá aí, ó. Mais vezes menos dá menos. 14.
menos 4, interrogação, 0. Presta atenção. Vou puxar aqui para frente. Ó. Acompanha aqui comigo. 18 menos 14 dá 4. 4 menos 4, 0. Então ficou 0 igual a 0. Ou seja, ok. Então esse ponto aqui, ó, ele pertence à reta. Então esse ponto aqui pertence à reta. Legal? Bom, vamos para a segunda. Mesma coisa. O x é menos 5, o y é 30. Ó. Vamos lá, ó. Então vai ficar 6 vezes. X é menos 5. Ó. Tá aí, ó. Mais o y que é 30. O que está de vermelho aqui foi o que eu substituí no lugar de x e y. Tá? Só para você lembrar. Menos 4, interrogação, 0. Porque eu não sei se vai dar igual ou diferente. Vamos lá, vamos fazer as continhas. 6 vezes menos 5, menos 30. Mais 30. Menos 4, interrogação, 0. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Menos 30 com mais 30, cancelou, deu 0. 0 menos 4, menos 4. Então ficou menos 4, diferente de 0. Ou seja, esse aqui furou. Ok? Então esse ponto aqui, ó, não pertence à reta. Não pertence à reta. Certo? Então, ponto A pertence à reta. Ponto B não pertence à reta. Vamos fazer o próximo. Ó, vai ficar então 6, sempre a mesma coisa. O x aqui agora é 1, ó. Tá vendo, ó? Então, vezes 1, mais o y. Quem é o y? É 2, ó. Então, mais 2, ó. Sempre estou fazendo. Onde tem x e y, estou colocando de vermelho. Tá vendo? Então, menos 4, interrogação, 0. Vamos fazer as continhas. 6 vezes 1, 6. Mais 2, menos 4. Interrogação, 0. O que vai dar isso aqui? 6 mais 2, 8. 8 menos 4, dá 4. 4 é diferente de 0. Então, o que aconteceu aqui, ó? Furou de novo. Ou seja, esse ponto da letra C aqui também não pertence à reta. Então, por enquanto, o único que pertence à reta é o ponto da letra A. Vamos continuar para encerrar aqui, ó. Letra D, x é 0, y é 4. Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes 0... Ok? Mais 4, que é o y, menos 4 da equação, interrogação, 0. 6 vezes 0 dá 0. 0 mais 4 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Então, galera, ó, 6 vezes 0 dá 0. Mais 4, menos 4. Interrogação, 0. Ou seja... Aqui na primeira parte deu 0, né? 0 mais 4 menos 4, 0. 0 é igual a 0. Portanto, aqui deu certo. Ou seja, esse ponto pertence à reta. Galerinha, então, olha só. As letras A e D são pontos que estão sobre essa reta, ó, pertence a essa reta. Letras B e C, negativo. E aí a gente vai finalizando aí, ó, a resolução da nossa lista. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Beijo do Anibão e até a próxima. Valeu, galera!